Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e InfoStúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, vamos conhecer a Antecipe.com, que é uma empresa que atua na compra de processos trabalhistas, chamado crédito judicial. É formada por profissionais que atuam há mais de 20 anos no mercado e reúnem expertise nas áreas financeira, operacional, jurídica, customer experience, e-commerce e marketing. Em 2021, recebeu um aporte de 30 milhões de reais de um grupo de investidores para expandir a atuação neste mercado. Para a gente conhecer um pouco como é que funciona esse mercado, eu estou recebendo, nesse episódio do podcast Panorama de Negócios, o Herbert Camilo, que é CEO da Antecipe. Com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da InfoStúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Herbert Camilo, prazer te receber aqui no Panorama de Negócios. E olha, eu tenho certeza absoluta que muita gente não conhece, quem conhece tem dúvidas. E aí, eu estou te trazendo aqui justamente para explicar para as pessoas como funciona, né? É uma prática já, pelo que sei, que já existe nos Estados Unidos, né? Muito comum lá, mas no Brasil ainda é meio desconhecido. Obrigado por você aceitar o meu convite e participar, viu? Bom dia, Milton. Obrigado você pela oportunidade de falar um pouquinho sobre ativos judiciais, né? Como você falou, nos Estados Unidos é normal, mas no Brasil chegou fazem 5 anos de uma forma profissional a compra de processos, trabalhistas especificamente. Fazem 5 anos que vem aí com força, mas é uma coisa que já sempre existiu. Muitos advogados já compravam do seu cliente de uma forma que não é vista positiva pela OAB, por uma questão de ética, mas por empresas sérias que hoje estão linkadas à CVM, com fundos de investimento, está no Código Civil também, então nos protege a venda de processo. Ela é muito simples, muito fácil. Qualquer um pode vender o seu processo. E é isso que eu gostaria, Herbert, que você explicasse para a gente como é que funciona esse trâmite. Porque assim, até onde eu entendi, por exemplo, vamos supor, estou com um processo trabalhista. O Milton está com um processo trabalhista. Nossa, está difícil de sair o resultado desse processo trabalhista. Aí eu vou e entro em contato com a Antecipe. Nossa, a Antecipe compra o processo judicial. Mas peraí, como é que esses caras compram o processo judicial? Né? Uhum. Como é que é esse processo? Né? Tem esse interesse. Aí eu entro em contato com vocês. Qual o procedimento? O principal procedimento primeiro, nós compramos de empresas solventes, empresas sadias. Uhum. Então nós normalmente recebemos a ligação ou entra no nosso site os clientes que têm um processo contra banco, contra qualquer instituição privada. Ele coloca o número do processo, porque nem todo processo pode ser comprado. Tem uma fase específica para compra de processo judicial. Nós falamos que todo processo ele pode ser comprado a partir da segunda instância. Quando já discutiu a questão de testemunhas, toda aquela fase de provas já foi liquidada. Uhum. Então está numa fase mais de liquidação de valores. A partir daí pode ser comprado o processo. Não, e até tem a justificativa, porque quando você está na primeira instância, o processo está em trâmite. Então, ele não houve, por exemplo, uma posição, por exemplo, do juiz sinalizando para algum valor. E normalmente, o que acontece? A empresa que está sendo processada, ela não vai entregar de bandeja. Então, muitas vezes ela vai entrar na segunda instância. Né? Isso aí. E aí o que acontece? Na segunda instância, você já sabe que nenhum juiz, por exemplo, de segunda instância, ele vai chegar e vai falar o seguinte: ah, não, esse fulano não vai receber.
Não, entendeu? já tá vencido. Já tá Normalmente já tem determinado. uma segunda sentença, já tem um acórdão, então a partir dali é definir qual é o valor do processo. Hoje nós temos uma equipe interna que faz todos os cálculos para nós, né? Conservadores, lógico, e aí nós fazemos a proposta através dessa equipe que faz o cálculo. Eu tenho peritos judiciais hoje só fazendo cálculo de processo trabalhista para fazermos a proposta. Hoje, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, você trabalha com uma equipe aproximadamente de quantas pessoas? De 30 pessoas. Não, e é excelente, né? O número de pessoas, porque, obviamente, consegue atender a demanda, por exemplo, que chega para a Antecipe em relação a isso. Hoje né? nós somos a maior empresa de compra de ativo judicial do Brasil, né? Nós já compramos mais de 78 milhões. E nós temos em torno de 14 advogados, fora a equipe de cálculo, né? Nós temos mais 4 de cálculo. Assim, falar para você que a equipe, preciso crescer a equipe, mas muito em tecnologia. Hoje, se o cliente colocar o número do processo dele no nosso site, ele já tem a resposta na hora. Então, quando eu comecei a montar a empresa, parte do dinheiro foi só para tecnologia. Hoje nós somos a única que tem tecnologia, learn machining, temos agora a inteligência artificial, ele analisa o processo, então muito mais rápido. Em uma semana nós já estamos pagando o cliente. Aí vem a pergunta que não quer se calar. O processo está tramitando na segunda instância, tem uma previsão, por exemplo, de repente, uma audiência, né, daqui a, sei lá, 6 meses, 1 ano. Mas o valor do processo, né, que foi ganho e está em discussão, é de R$100 mil. Tá? Aí eu procuro a Antecipe e eu vejo assim, olha, eu quero ver com vocês, porque o processo está assim, está assado, vocês foram lá, fizeram um levantamento e tal, e viram isso. Quanto vocês conseguem me antecipar desse valor de 100 mil? Então, sempre nós vamos avaliar o tempo que esse processo ainda vai andar. Né? Tem casos que anda mais 4 anos, tem casos que anda mais 2 anos. Então, o deságio é proporcional ao tempo. Então, vamos supor que você tem um processo de R$100 mil e ele está numa fase avançada, nós descontamos uma média de 30%, 35% dele e pagamos 65% e nós esperamos. Tá. Né? Isso é muito simples e fácil. Todo mundo tem aquela dúvida e o advogado? O que eu faço? Porque tem o honorário dele. Sim. Toda a nossa negociação, nós reservamos o honorário do advogado. Ele é intocável. Então, nenhum advogado pode falar, não, e meus honorários? Não, ele vai receber no final do processo e ele vai continuar tocando o processo até o final. Nós não tiramos o advogado. Tá. Isso daí é interessante porque, de repente, quem quer antecipar o valor que tem a receber, né, de um processo judicial, às vezes o cara quer investir para comprar algum imóvel, sei lá, Pagar dívida. para né? pagar Hoje dívida, para o juros tá montar alto, um né? negócio, entendeu? Quer dizer, então de repente a pessoa tem essa possibilidade de realizar esse tipo de negociação. Mas aí fica aquela dúvida, ó, e é natural, né? Mas como é que tá? O meu advogado tá no processo. E aí? Eu vou ter que pagar o advogado? Vou ter que do dinheiro que vocês estão me dando, entendeu? Então não isso daí... precisa, hoje nós reservamos, nós comunicamos o processo para o juiz que nós compramos a parte do reclamante, compramos a parte do cedente e os honorários, o trabalho do advogado está preservado. Então hoje ele não tem risco nenhum, ele não precisa pagar nada para o advogado, porque todo o direito dele está reservado no processo. Então, agora, óbvio, quem está nos acompanhando, por ser algo novo, tá? As pessoas elas ficam sempre com medo. Isso é natural, né? A gente sabe que tem tanta maldade dentro das pessoas, fraude, né? né? Muita fraude. Então, claro que a preocupação é natural de qualquer um, né? E nós também estaríamos, né? Se você não fosse o dono do negócio, você também ia questionar. Com certeza. Né? Então, você veja bem, por exemplo, o que garante, por exemplo, sobre o ponto de vista judicial, tá? Eu estou com uma ação na justiça, o número da minha ação é tal, está tramitando na vara tal, pá. Aí eu decidi vender
essa questão do meu processo para Antecipe. Judicialmente, como é que fica isso? Entendeu? Só para as pessoas poderem entender esse trâmite, né? Ah, tudo bem, eu estou autorizando. E aí? Eu assino, vocês assinam. E como é que fica, por exemplo, a questão da Antecipe, que aí passa a ser, na verdade, a detentora do crédito, tá? Em relação ao meio judicial? Hoje, nós somos uma das únicas que avisamos no processo que nós compramos. Então, a primeira coisa que eu sempre falo, se você está vendendo um processo, você não precisa pagar nada, você precisa receber. Então, qualquer empresa que falar, olha, para avaliar o seu processo, precisa pagar, sai fora que é fraude. Quem quer comprar processo não recebe dinheiro, ela dá o dinheiro. A partir do momento que nós vimos que o processo é bom, é apto para compra, nós fazemos um contrato. Em 24 horas o dinheiro está na conta dele. O nosso contrato, ele é bem claro na questão de, se eu não pagar, o contrato está cancelado. Porque eu tenho que subir no processo o contrato e o comprovante de pagamento para o juiz falar, tá, é legítimo essa negociação. Então, assim, o maior risco nesse negócio, eu sempre falo que é o meu. Então, isso que eu ia te perguntar. Eu dou o dinheiro para o cliente. Sim. E se não der certo, quem perde? É a empresa. Então, Mas isso é possível de acontecer, Herbert? Nós nunca tivemos, porque nosso processo ele já está uma esteira muito bem organizada. Então, eu faço o contrato, eu pago o cliente, eu subo no processo avisando o juiz. Então, ele é bem organizado. Né? Tem juiz que é contra, que também parou no tempo e acha que isso não pode. Então, mas pode acontecer, por exemplo, do juiz se manifestar contrariamente? Pode, mas aí nós temos outros meios judiciais que... Para poder recorrer, né? Isso. Tá. Não, eu pergunto porque é o seguinte, você tem que ver os dois lados da moeda, entendeu? Eu estou vendo aí a questão da Antecipe, né? Quer dizer, como é que fica essa questão, porque você tem que ter uma infraestrutura muito boa, tá? No sentido de você não perder. Porque uma segurança jurídica, porque no final eu tenho que devolver dinheiro para o investidor. Então, eu tenho que fazer uma coisa que eu consiga ajudar o cidadão comprando o processo e depois, futuramente, receber o dinheiro para devolver para o investidor que eu me comprometi. Sim. Agora, por exemplo, uma dúvida. Como é que é feito esse aporte? Que eu digo o seguinte, por exemplo, a Antecipe, ela detém uma carteira na qual, por exemplo, ela pode movimentar e comprar esses processos à medida em que eles chegam. Não sei se ficou clara a minha dúvida em relação a isso, tá? Porque, por exemplo, você precisa ter um aporte financeiro, tudo bem que você tem investidores e tudo mais, mas você tem um valor definido, por exemplo, eu tenho 100 mil, um exemplo, tá? Hipoteticamente falando. Aí desses 100 mil, por exemplo, eu tenho processos que as pessoas me procuraram e tal, esse processo é 30 mil, esse outro aqui é 40 mil, entendeu? Quer dizer, como é que é feito esse... Nós falamos que isso é o varejo da compra, né? Então, assim, hoje, como 80% do que nós compramos é o cliente que vai no Google e coloca processo trabalhista e vê que tem a oportunidade de vender. Então tem a parte do cliente que chega para nós avaliarmos. Na outra ponta, a Antecipe ela tem um fundo de investimento próprio. Então, nós temos dinheiro próprio num fundo que nos possibilita comprar. Nós compramos processo de 20 mil, acima de 20 mil, até 5 milhões. Não existe processos acima de 4, 5 milhões trabalhista hoje. Muito difícil, trabalhista né? raiz, é muito difícil. Então nós compramos até 4, 5 milhões. No caso de precatório, Estado e município de São Paulo, é a mesma coisa, mínimo 20 mil, e aí nós temos precatórios de 20 milhões que nós compramos. Então aí é mais livre, mais mar aberto, né? Avaliando isso que você falou, o que é mais rentável, vamos dizer, o precatório ou a questão judicial trabalhista? O processo trabalhista, como o tempo dele é menor, em média dura de 5 a 7 anos para finalizar a partir da segunda instância, tá? Um processo normal ele dura em média 10 anos, mas a partir da segunda instância é de 5 a 7 anos.
É lógico que nós pagamos para o cedente mais do que um precatório, porque um precatório hoje está pagando 2011, nós estamos em 2024. Então são 15 anos de espera ainda para receber um precatório. Automaticamente o desconto é maior. Mas a parte do cidadão, do trabalhador, existe muito risco hoje no Brasil. Nosso país ele é muito frágil. Recuperação judicial. Quantas empresas grandes que estão entrando em recuperação judicial? E aí o cidadão entra numa fila e essa fila pode ser eterna, ou a empresa falir. Então eu sempre falo que o Estado não vai falir, ele demora para pagar. Sim. Aí ele não fala. Mas a empresa pode falir. Eu vou dar um exemplo, Americanas. Sim. Sim. Então, se você espera já 3, 4 anos para receber um processo, eu acho que vale a pena você avaliar, vender esse processo, ter o seu dinheiro mesmo com deságio, porque o dinheiro na mão vale. Dinheiro na mão dos outros não vale nada. Sim. Então, hoje você está aqui pensando que vai receber seus 100 mil tranquilo, amanhã a empresa entra em recuperação judicial e você perdeu tudo. Se nós comprarmos um processo que a empresa não está em recuperação judicial, eu não compro processo com empresas que estão em recuperação judicial. Ah, não, lógico que não, né? Porque Mas ela pode entrar. então, é isso que eu tô falando. Porque se ela entrar. O risco é nosso. Aí nós perdemos dinheiro. Nós temos, acho que 3 casos da Americanas. Que aí você entra na fila de credor e espera. Então, por essa fragilidade, eu sempre falo, nós como empresa, como investidor, podemos esperar. O cidadão que está sonhando com esse dinheiro, que a vida dele é esse dinheiro, ele não pode mais esperar. Em uma semana ele pode ter esse dinheiro que ele pode aplicar e ganhar muito mais do que tá lá achando que, não, a empresa... Eu falo sempre a Petrobras. Por muitos anos eu comprei da Petrobras. Hoje eu não compro da Petrobras. Por quê? Por causa do risco jurídico dela. Né? Pode virar precatório, pode não virar precatório. Né? Tem casos, lógico, transitou e julgado, já tem depósito no processo. Aí nós compramos. Mas Vou dar outro exemplo. A Odebrecht. Por décadas, ela foi a maior construtora do mundo. Sim. Quem não compraria um processo contra ela há 5 anos atrás? E verdade. Hoje não. Ninguém arrisca. Entendeu? Então, assim, nós viemos para tentar desburocratizar esse mercado jurídico. Porque o advogado, ele não tem essa percepção. O advogado está ali para fazer o trabalho dele bem feito, que é defender sua causa. Mas ele não sabe a necessidade financeira. Né? Herbert, qual é a avaliação que vocês têm? Porque a Antecipo.com, ela está no mercado há quanto tempo? 3 anos e meio. Tá. Nesses 3 anos e meio, qual a avaliação que vocês fazem desse mercado? Por exemplo, eu sei que tem muito a percorrer, tem um caminho assim vasto. Imagino que muitas pessoas não tenham ciência de que é possível vender um processo trabalhista, mas desses 3 anos e meio, qual a avaliação que vocês têm feito do mercado, assim, de uma forma geral? Olha, eu acho que o mercado está começando a ter uma maturidade, principalmente os advogados trabalhistas, que não conheciam esse mercado até então. O que falta no nosso país ainda é educação, né? Porque primeiro você tem que colocar na cabeça do reclamante que esse processo ele é bom e ele pode ser vendido. Segundo, você tem que quebrar essa barreira do judiciário de achar que é intocável. Então, é muito mais uma questão educativa, cultural, do que qualquer outra coisa. Nós estamos engatinhando ainda. 3 anos e meio faz 5 anos que isso está no mercado. Então, ainda tem muita coisa a se aprender. As pessoas têm muito que buscar. No nosso site, tem muita questão na mídia que nós saímos falando sobre esse assunto. Isso é importante, porque eu vejo muita gente que... Eu já vi uma situação de uma pessoa que estava morando num loteamento com processo trabalhista e o advogado falou para ela que ela não podia vender. E ela estava morando no barro. Passando necessidade, né? É injusto o advogado falar isso sem conhecimento. Então, assim, e nós não viemos aqui para brigar com o advogado, porque eu acho que sem o advogado nós não temos como fazer nada.
Mas tem muito advogado hoje que sabe do negócio, mas tem muito advogado desinformado ainda. Sim. Que também não tem empatia. Que a empatia é você olhar o cidadão e falar assim, pô, eu posso ajudar ele de alguma forma. Tem muito advogado que faz isso. Tem advogados que nos ligam e falam assim, olha, eu não posso fazer nada que o processo está parado, mas ela precisa de dinheiro. Vocês não podem comprar para ela, nós trabalhamos em conjunto. Tem muito advogado que faz isso. Ah, então tem isso daí, né? São os que já têm uma visão mais uma visão ampla e de empatia mesmo, de olhar o cidadão e falar assim, cara, é falta de dinheiro. Nós saímos de uma pandemia há quantos anos? É verdade, muito recente. Muito né? recente. Quantos não ficaram desempregados? Com processo trabalhista. Nós temos hoje em torno de 9 milhões em processos trabalhistas ativos no Brasil. Nossa, é um número muito grande. Muito né? grande. Só que se as empresas começarem a falir recuperação judicial, é muita gente sem ganhar dinheiro. E esse país, a roda gigante aqui, tem que movimentar. Sim. Então, a Antecipe também é uma forma de ajudar, antecipando esse dinheiro, que esse dinheiro ele vai virar compra de remédio, compra de alimento, e nós estamos movimentando. Não, o que eu essa roda. falei ainda há pouco, né? Dependendo do montante a ser recebido, tá? A pessoa pode até abrir um novo negócio, entendeu? Ela começar a desenvolver ações de um novo negócio, de repente dar entrada, por exemplo, na compra de um imóvel, né? Quer dizer, então tem N coisas eu aí, tive né? um cliente que nós compramos, era contra um banco, eu não posso falar banco, que o sonho dele era ter um carro, um Volvo. Ele falou, Herbert, eu saí da pandemia quase morto e meu sonho é ter um carro importado. E aí ele vendeu o processo para nós, ele comprou o Volvo dele e deu entrada na casa dele. O processo era bem grande. Então, assim, o nosso prazer também é esse. É ver que nós estamos possibilitando as pessoas ter uma condição diferente de vida. E não só isso, tem muita gente que nos liga e que fala assim, olha, eu estou devendo para o banco. Quanto que é os juros hoje por ano? Nossa, altíssimo. é altíssimo. Porque empréstimo é empréstimo, né? Então, tem essa possibilidade também. Você vende o processo, mas eu tenho 30%, 40%. Tá, é melhor do que 156 de juros por ano. Entendi. Você pode matar a sua dívida hoje. Ô, Herbert, hoje avaliando assim, qual a maior dificuldade que você vê hoje no mercado para vocês? Volto a dizer que a maior dificuldade é o conhecimento. As pessoas que terem um processo trabalhista, saberem que ela pode vender. Isso para nós é assim, todos os canais que nós chegamos, nós sempre falamos isso. O processo trabalhista pode ser vendido. Nem todos podem ser comprados, por fatores de análise. Mas todo cidadão que tem um processo trabalhista pode ser vendido. Então ele tem que buscar essa informação. Hoje tem... O Google ajuda muito hoje. Muito, né? Muito. Ô, gente, olha, eu vou contar um negócio aqui para vocês super interessante. Quer dizer, na verdade quem vai contar é o Herbert, né? A origem do Herbert, da área que ele atuava, né? E a vinda para a fundação da Antecipe, né? É muito interessante a história de vida do Herbert. Você atuou durante muito tempo em que área? Turismo. 25 anos. Trabalhei nas maiores empresas de turismo do Brasil, Decolar.com, CVC, Submarino, Super. E depois de 25 anos só no mercado online, praticamente foi minha carreira, eu decidi sair do mercado de turismo, de viagem. Minha família é do mercado de turismo, meu irmão mais velho trabalha na aviação, o meu irmão gêmeo é sócio de uma empresa, uma das maiores empresas de turismo hoje de São Paulo, mas eu queria fazer alguma coisa diferente e eu sou muito ligado a terceiro setor. Então essa questão de empatia, lógico, todo mundo está aqui para ganhar dinheiro também, mas eu tive um processo em 98, a primeira empresa que eu trabalhei de turismo, chamava Dimensão Turismo, levava criança para Disney, ela quebrou por causa do dólar que virou, né? E até hoje eu não recebi o processo trabalhista. Caramba! Até hoje eu não recebi. E isso sempre vinha na minha cabeça. Falava, meu, quanta gente... E era um sonho para mim, né? Porque era um dinheiro grande. E eu falava, quanta gente não precisa, que tem um processo? Aí foi através dessa... Um dia, depois, antes da pandemia, um amigo me convidou para
fazer alguma coisa diferente, sair do turismo. Eu relutei um pouco, porque eu estava como diretor de uma empresa grande de turismo. E aí eu acordei um dia, falei para minha esposa, eu vou sair do turismo, que eu vou empreender em algo novo. Isso foi em outubro de 19. De fevereiro de 20 chega uma pandemia para dar susto no mundo. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer se eu ia prestar consultoria jurídica para a empresa? Todas as empresas cancelaram nosso contrato. Aí eu fui num colega investidor que falou assim, Herbert, faz algo diferente. Eu fui passar um mês com meu filho nos Estados Unidos e lá eu vi vários outdoors sobre venda de processos. Falei, isso pode dar certo. Foi aí que eu comprei o primeiro processo trabalhista. Eu lembro bem que eu era contratento. E foi super bem, assim, super rápido. Quando foi isso? Isso foi em fevereiro de 2020. O primeiro processo assim, que nós compramos. E aí estou aqui até hoje com mais de 78 milhões comprados. Mas foi difícil sair do turismo. Eu imagino, né? Porque você há muito tempo, de repente, numa determinada área, é você começar do zero, né? Mas eu... Você tem muita coragem, na verdade. Eu ia falar isso. O principal foi a coragem. E graças a Deus, minha esposa sempre falou, eu tô contigo e Deus nunca dá o que você não pode carregar. Esse apoio é muito importante, né? Quando você tem esse apoio dentro de casa, né? De filhos, da companheira e tal, isso daí é um diferencial. Minha família é muito unida, graças a Deus. Eu já sou avô, né? Então, eu tenho um netinho de 6 anos, mas eu sempre falo que assim, o que nós pudermos fazer para ajudar o próximo, você tem que fazer. Né? Hoje, nós estamos com uma empresa que tem 30 funcionários, nós estamos tentando ampliar, contratar mais gente lá em São Paulo. Tem muito processo para ser vendido. 9 milhões de processos trabalhistas. Sim. Tem muita gente que pode usar esse dinheiro para muita coisa. Eu acho que precisamos divulgar isso, precisamos expandir esse mercado, é muito importante. Vocês atendem o Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro. Tá, vocês estão localizados em São Paulo, capital. Isso. Tá. Por exemplo, vamos supor, as pessoas estão aqui acompanhando o podcast, como é que as pessoas entram em contato com vocês? Por exemplo, as pessoas podem, vocês têm uma sede, as pessoas podem ir lá para conversar, para conhecer a empresa, ou de repente um site, como é que as pessoas podem... Nosso principal canal é o nosso site. Hoje nós temos uma empresa de tecnologia interna que chama Lometrics, e ele, com o número do processo, ele entra no site, coloca o número e já dá a resposta para ele quanto que, se aquele processo pode ser vendido. De uma forma muito rápida. E em junho nós montamos a nossa nova sede. Nós tínhamos uma sede, montamos uma nova na Alexandre Dumas, ali na região de Santa Amaro. Linda, ficou. E tá todo mundo convidado para tomar um café, conhecer mais. Legal. Eu falo que isso é importante, o Herbert. Justamente que as pessoas elas sempre ficam meio com o pé atrás, né? A gente falou. Então, por exemplo, se você tem um espaço que a pessoa pode visitar, conhecer, entendeu? Acho que é legal, acho que até para vocês também é interessante. Nós percebemos muito a questão dos idosos. Na parte de precatório tem muito idoso, eles gostam de ir lá tomar um café. Sempre essa necessidade, né, do contato e aí nós tete a tete, né? Um ambiente para receber esse pessoal. Eu acho que é importante, assim, como eu falei, não é só ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro é bom, é gostoso. Sim. Mas nós estamos aqui para atender o cidadão e atender bem, porque ele já sofre tanto. Imagine, ele está com um processo trabalhista há 10 anos esperando. É muita coisa, ele já está sofrendo. Então, o mínimo de conforto que nós pudermos dar para ele dentro das nossas possibilidades, nós vamos fazer, não tenha dúvida disso. Herbert Camilo, que é CEO da Antecipe.com, foi uma alegria muito grande te receber aqui e falar sobre um modelo de negócio, né, que, sendo muito sincero com você, eu desconheci, tá? E a exemplo que eu desconheço, muita gente também desconhece, né? E eu acho que foi esclarecedor, né, no sentido das pessoas tomarem ciência que existe uma saída ou uma antecipação, né, até pelo próprio nome da empresa, né,
que muitas vezes as pessoas podem fazer virar algum dinheiro que seja importante para elas pagarem dívidas, sei lá, abrir um negócio, dar entrada para um apartamento. Então, eu agradeço, viu? Muito obrigado por você ter. Nós que agradecemos muito e, como eu sempre falo, meu sonho é que a Antecipe se torne conhecida no Brasil inteiro, porque eu tenho certeza que com isso todo mundo vai ser ajudado. Então, nós vamos chegar lá. Daqui a pouco isso vai ser normal no Brasil. É o que nós esperamos. Gente, não só o podcast Panorama de Negócios, nós temos o site Panorama de Negócios, está há 12 anos aí no mercado. Então, você tem sempre informações de todos os segmentos da economia brasileira. Então, acesse lá www.panoramadenegócios.com.br e siga-nos no canal do Panorama de Negócios no YouTube, né? Lá você vai ter uma gama de podcasts, dos assuntos mais variados. Então, veja, reveja, divulgue para os amigos, viu? Muito obrigado e até o próximo episódio do podcast Panorama de Negócios. Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação.